método de terapia alternativa que vem conquistando novos adeptos a cada dia. Estamos falando da constelação familiar, que por meio de técnicas energéticas ajuda na resolução de traumas. A constelação ela é um recurso terapêutico para a gente olhar para as questões da nossa vida por um viés mais profundo, né? Então, questões de relacionamento, de adoecimento, de prosperidade, de dinheiro. Então, a gente tem um tema na nossa vida, algo que está nos angustiando, nos preocupando, nos tirando o sono, e a gente traz para olhar por um viés bem mais profundo, as questões inconscientes e ocultas que são a raiz dessa questão que está chegando para a gente, que é só a pontinha do iceberg. A constelação pode ser em grupo ou individual. Neste caso, bonecos são utilizados para representar figuras humanas, membros da família ou do relacionamento profissional da pessoa que está sendo constelada. O indivíduo ele é composto de um sistema de vários órgãos e nós viemos de um sistema também. Nós somos feitos de um sistema, nosso pai e a nossa mãe. E esse sistema ele carrega muitas informações. Então, quando a gente traz uma questão para constelar, o constelador ele vai colocar na constelação os indivíduos que estão correlacionados com essa questão que a pessoa trouxe para constelar. E aí a gente tem essas representações. Então, podem ser essas figuras, podem ser representantes pessoas, quando a gente faz constelação em grupo, mas no caso da individual, a gente usa esses bonequinhos que são os representantes. Então, de acordo com a questão que o cliente está trazendo, a gente vai representar e vai observar qual é a dinâmica que está se mostrando em relação a esse problema, essa questão que ele está trazendo para olhar. Para o indivíduo, a constelação familiar revela problemas bem profundos. Ajuda também a resolver questões sem julgamento e, ao mesmo tempo, traz mudança para o indivíduo, provocando equilíbrio e também mudança energética. Tantos benefícios que agora foram levados para o mundo animal. Porque a nossa relação com os animais ela vem mudando nas últimas décadas, né? Então, esses animais que antes, na época dos nossos pais, avós, eram mais de fundo de quintal, hoje eles fazem parte da família. Então, eles foram migrando, né, do fundo dos quintais, dos telhados, no caso dos gatos, para dentro das nossas casas, dividindo uma vida com a gente. Então, hoje eles vivem uma vida muito mais humana, né? E eles fazem parte hoje do sistema multiespécie. Então, somos um sistema de algumas espécies que dividem a vida juntos. E aí, com essa aproximação relacional desses animais com a gente, eles também foram dividindo com nós algumas questões emocionais e questões de doença. Então, os animais hoje, eles funcionam mais ou menos como termômetros de uma família, assim como as crianças, né? Eles são mais sensíveis e a gente chama eles de bioindicadores vivos. Então, são indivíduos que apontam para a gente algum desequilíbrio no sistema familiar multiespécie. A Isabela explica que vários são os papéis que cães e gatos podem ocupar no nosso sistema familiar de maneira muito saudável e benéfica, tanto para eles quanto para a gente. Mas também tem alguns papéis que não são tão bons assim. Os animais, eles estão a serviço da humanidade, porque se não fosse o processo de domesticação, esses animais de estimação, eles não existiriam, né? Então, todas essas mais de 300 raças de cães que a gente tem, mais de 30 raças de gatos, só existem por conta da domesticação. Então, de alguma forma, a existência desses animais de estimação está ligada à raça humana. E eles se colocam a serviço da nossa evolução também. É uma missão de vida deles. E aí, faz parte dessa missão de vida hoje, eles ajudarem a gente a olhar para questões que a gente não tem conseguido olhar sozinhos. Então, a partir dessa conexão mais profunda e desse processo de adoecimento que o tutor aqui numa constelação de animal pode ter uma luz que está conectado, ele pode olhar para ele e fazer o movimento necessário com esse estímulo que esse animal está dando e falar, olha, tem mais alguém que está precisando que você olhe para isso. Olhar para o problema, segundo a veterinária sistêmica e consteladora de animais, ajuda a entender também qual é o verdadeiro papel do pet. Os animais estão precisando hoje em dia, por conta dessa aproximação
da vida humana, da verticalização das cidades, né? São cães mais de apartamento, de casas mais fechadas, eles estão precisando retornar um pouco para as raízes, né? Parece que não, mas isso faz muita falta. Um cachorro poder ser cachorro, um gato poder ser um gato, cada animal tem um comportamento espécie específico, né? Então, a gente não tem respeitado muito isso, e isso também desequilibra mentalmente e emocionalmente esses animais. Então, é o maior sinal de respeito e amor que a gente pode ter pelo nosso animal é olhar para ele como um animal, respeitá-lo dentro dos comportamentos da espécie dele, dentro, lógico, de uma vida contemporânea, de uma vida mais urbana. Então, dá para a gente equilibrar essa vida contemporânea que a gente vive, dando a oportunidade, mesmo assim, deles expressarem seus comportamentos naturais. O animal não precisa estar presente durante a sessão. Os benefícios chegam por meio do tutor. Os efeitos da constelação, os processos de melhora nas doenças, nos comportamentos e muitas vezes remissão e cura de alguns sintomas, eles estão intimamente ligados ao que o tutor vai fazer com o que ele viu e percebeu na constelação. A constelação, ela não é mental, ela é muito da percepção, do sentir. Então, quando o tutor consegue ter uma mudança de postura interna e fazer alguns movimentos diferentes, o animal responde muito, muito rápido. Mas a constelação, ela é um processo e, às vezes, ela acessa questões muito profundas, né? Então, a gente precisa dar um tempo para esse tutor, para essa alma receber tudo isso, para poder fazer os movimentos na medida que o tutor vai dando conta.